Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui para juntos meditarmos sobre as Sagradas Letras. Momento de reflexão. Eu gostaria dessa oportunidade de expressar mais uma vez a minha alegria por estar tendo esse privilégio, essa oportunidade de estar entrando no recesso do seu lar, de encontro a você, através do seu smartphone, televisão, em qualquer lugar onde você esteja. E eu tenho uma alegria de estar com você. Eu não consigo te ver, mas eu sei que você está me vendo. Eu sei que você está me ouvindo. Então eu gostaria, nesse momento que nós estamos aqui, compartilhar. E antes disso, eu gostaria de saber, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Mensagem Edificante, aproveite, faça isso. Aí embaixo, se inscreva. Enquanto você está ouvindo, vai lá, clica lá em inscrever-se. Depois você curte. Depois você faz o comentário. Depois que você acabar de participar desse momento de reflexão, faça o seu comentário. O que isso serviu para você? Se foi bom, se não foi bom, faça isso, é importante. Eu gostaria nessa oportunidade de falar, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Eu gostaria de ter como referência o Salmo 15. Somente alguns versículos, que são 5, do 1 ao 5 diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. Verso 3: O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. E o verso 5: O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. É profundo isso. Mas antes de eu prosseguir, eu sou psicanalista clínico, analista. Eu atendo em São José do Calçado na clínica Viver Care, também no laboratório Kashima, e em Bom Jesus da Papuana eu atendo na clínica CIS às terças e quintas-feiras. Se você precisar de ajuda, se você precisar de acompanhamento terapêutico, não hesite em me procurar. Eu estou aqui pronto para lhe ajudar. Você pode entrar em contato comigo através desse canal, Mensagem Edificante, nos comentários. Você pode me encontrar no Instagram, você pode me encontrar no Telegram, você pode me encontrar no Facebook, você pode me encontrar no WhatsApp, tá? Então eu estou aqui para ajudar você. Então, vamos lá a respeito daquilo que nós começamos a falar e lemos o Salmo 15. O Salmo 15 nos fala sobre o perfil daqueles que podem se aproximar da presença de Deus de uma forma tranquila. Esta reflexão do Salmo 15 descreve sobre o cidadão do céu, ou seja, aquele que habita no tabernáculo do Senhor, ou seja, aquele que tem comunhão com o Senhor. O título desse Salmo 15 indica que ele foi escrito pelo rei Davi, sendo que o título não traz nenhuma outra informação a respeito da ocasião em que Davi escreveu esse salmo. Não sei se foi um momento de tristeza, um momento de alegria, de regozijo, não sei. Alguns estudiosos sugerem que talvez Davi tenha escrito o Salmo 15 no contexto em que ele levou a Arca da Aliança para o Monte Sião, lá em Jerusalém. Está lá em 2 Samuel capítulo 6. Este salmo tem certas semelhanças com o Salmo 24, pelo fato de responder a pergunta a respeito de quem pode entrar na presença de Deus, quem pode habitar. O Salmo 24, versículo 3, 4, 5, 6, assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade e nem jura dolosamente. Verso 5: Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E o verso 6: Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Nesse sentido, o Salmo 15 também se assemelha ao Salmo 1, quando descreve
sobre o caminho do justo, sobre aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao destacar as características do justo, o Salmo 15 não apresenta uma lista que deve ser cumprida por quem quer, por aquele que quer ser salvo. Não, esse não é o seu objetivo. Na verdade, o Salmo 15 apresenta uma lista de qualidades que caracterizam a vida daqueles que têm alcançado a salvação de Deus e procuram andar de acordo com a vontade de Deus. Essas são características. O Salmo 15 pode ser organizado da seguinte forma. Olha só como é que a gente pode organizar. Primeiro, buscando a presença de Deus. Salmo 15, do versículo 1. Segundo, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Versículo 2, 3, 4, 5. Terceiro, o Salmo 15, versículo 1, é introduzido como uma pergunta feita em duas partes. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Segunda pergunta, quem há de morar no teu santo templo? Quem habitará e quem há de morar? Esse verso faz uma referência direta ao tabernáculo, que era o local oficial do culto em Israel. A palavra tabernáculo significa aqui literalmente tenda, e diz respeito ao santuário móvel que havia em Israel antes da construção do templo de Jerusalém. O Santo Monte, do qual o salmista também menciona, é o Monte Sião, onde a tenda foi colocada nos dias de Davi e onde posteriormente o templo foi construído, o templo de Jerusalém. Davi, ao questionar quem poderá habitar no tabernáculo e quem poderá morar no santo monte do Senhor, ele estava se referindo àquela pessoa que desfruta da mais íntima comunhão com Deus, intimidade. O tabernáculo era o símbolo máximo da habitação de Deus entre o seu povo que ele escolheu. Era no tabernáculo que ficava a arca da aliança e onde Deus se manifestava, onde manifestava a sua glória de maneira especial. Aprendendo a viver de acordo com a vontade de Deus, como está lá descrito no Salmo 15, versículo 2 a 5, na sequência desse Salmo 15, Davi responde a pergunta introdutória desse Salmo 15 com uma resposta de 5 partes. A lista lista 10 qualidades morais que caracterizam a pessoa que vive na presença de Deus. Em primeiro lugar, Davi disse que essa pessoa, ela vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Versículo 2. Os servos de Deus, eles devem ser conhecidos por sua integridade, por sua conduta, por sua retidão e por sua veracidade. Os verdadeiros cristãos sempre são íntegros, sempre são honestos, sempre são sinceros. Esses cristãos não se envolvem com coisas fraudulentas e nem se apoiam em mentiras. Esses cristãos possuem um caráter piedoso e irrepreensível, não significando que eles sejam perfeitos, significa que eles são completamente comprometidos com o Senhor, comprometidos com a verdade. O pecado é um acidente de percurso em suas vidas, não é aquilo que os define. Não, ele não vive pecando, ele comete pecado porque é acidente de percurso. Observemos também que o salmista Davi aplica os 3 verbos, viver, praticar e falar, no presente do indicativo. Significa que tais comportamentos estão sempre presentes na vida desse cristão, o tempo todo e de forma continuada. Em segundo lugar, Davi diz que a pessoa que habita na presença de Deus não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Está lá no verso 3 do Salmo 15. É fácil perceber que nesse verso o salmista enfatiza o comprometimento que o cristão possui em cumprir o mandamento divino, que requer o amor ao próximo.
Terceiro lugar, o salmista Davi diz que o servo de Deus é o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O verdadeiro cristão sempre honra aqueles que temem a Deus. E você pergunta, mas qual deve ser a conduta diante daqueles que desprezam deliberadamente o Senhor? Eu vou lhe responder. Saiba de uma coisa. Uma coisa é amar o próximo, seja ele quem for. Outra coisa é aceitar a conduta do pecado desse próximo. A Bíblia diz que o ímpio é inimigo de Deus e de seu povo. A Bíblia fala isso claramente. Entenda que por causa da sua impetinente rebelião, do que é caracterizado o ímpio, Deus o rejeita. O cristão também não deve aprovar a quem Deus reprova. Não deve acolher a quem Deus despreza. O escritor de Provérbios escreve que o justo que cede ao perverso é como uma fonte de água contaminada. Provérbios 25, 26, que diz assim: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Que coisa mais linda! Porém, o cristão condena abertamente o pecado, também despreza aqueles que colocam como inimigos de Deus. Você tem a vontade que ele mude a vida dele, o seu amor por isso, você intercede por ele, mas eu não posso acolher, porque ele está contra Deus. Em quarto lugar, Davi diz que o servo de Deus é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Isso significa que o cristão mantém a sua palavra mesmo quando ele sai prejudicado. Ele sofre o prejuízo, mas não deixa de cumprir a sua promessa, aquilo que ele se comprometeu. Em quinto lugar, Davi diz que aquele que habita na presença do Senhor não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Verso 5. Entre os israelitas, a lei mosaica determinava que os empréstimos tivessem a finalidade de ajudar os necessitados. Nada com usura ganhar. Versículo Deuteronômio 23, 19, 20 assim: a teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Versículo 20: ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. Olha, muito claro, muito distinto. A ideia destacada aqui é que o cristão não deva obter lucros sobre a custa da pobreza do necessitado. Quanto aceitar suborno contra o inocente, o salmista ele se refere à prática daqueles que aceitam suborno para testemunhar contra uma pessoa inocente. Isso aí é muito comum acontecer nos dias de hoje. Nos tempos antigos, lá do templo, Antigo Testamento, a palavra de uma testemunha tinha um peso muito grande na condenação de alguém. Por isso havia essa questão de suborno. Em decorrência disso, às vezes pessoas perversas podiam armar para um inocente comprando falsos testemunhos para condená-lo. Nabote foi um exemplo claro de alguém que acabou sendo condenado com base em falsos testemunhos. Está lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 13. Por fim, o salmista conclui o Salmo 15 afirmando que quem procede sem usura, ele não será abalado. As pessoas que são caracterizadas por essas qualidades têm bom proceder, não é mesquinho, não aceita suborno, honra quem é merecedor, tem um viver transparente, tem integridade, verdade. Estes sempre
estarão seguros. Deus garante a vida desses. Aqueles que temem a Deus, que cumprem os seus preceitos, habitam constantemente na presença de Deus. Esta postura cristã descrita, ela está em harmonia com as palavras escritas pelo apóstolo João. 1 João capítulo 2, versículo 17 diz: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, a começar aqui na terra. Esse ponto abordado por Davi, o Salmo 15, aponta para Cristo. Saiba que é por meio de Jesus que os cristãos podem se achegar à presença de Deus e ter comunhão com Ele para todo sempre. João capítulo 14, versículo 19, 31. E Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 25 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Verso 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo, verso 21, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E o verso 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E o versículo 24: consideremo-nos também uns aos outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o verso 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, queridos, entenda o seguinte: você pode estar bem próximo de Deus. O Salmo 15 é uma preciosidade que revela as características daqueles que estão morando, que vão morar no Monte Santo, que estão sempre na presença de Deus. Então, você e eu podemos estar incluídos nesse rol daqueles que vão estar sempre, continuamente, permanentemente com Deus. Eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, peço a tua bênção sobre esse teu filho, tua filha, aquele que está sintonizado, e que eles possam viver uma vida segundo a tua palavra, para que eles possam ter segurança, equilíbrio, fé, certeza, autoridade, graça, unção e vida abundante. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Eu sou pastor evangélico, sirvo o Senhor da Igreja Evangélica Vida, aqui em São José do Calçado. Então, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Comente, faça o seu comentário. Que Deus possa te abençoar, Deus possa enriquecer a sua alma. E até a próxima semana, se assim Deus permitir, porque é bom estar com o Senhor, é bom refletir nas Sagradas Letras. Deus te abençoe rico, poderosa e abundantemente.